tarde, meu quarto ano. Aula de hoje, Geografia. Vamos pegar o nosso módulo 3, por favor? No nosso módulo 3, nós vamos lá para trás, páginas 310 e 311. O capítulo 8, ele fala do clima e a vegetação nas paisagens do município. Olha que clima maravilhoso, ó. Clima de chuva, como que mudou, né? Tava um calor durante o dia, né, da quarta-feira, e hoje o tempo já ficou mais friozinho. Hoje na nossa aula do Zoom a gente estava sentindo mais um friozinho, o tempo já mudando, e agora à noite começou a chover. É isso que acontece, o clima, né, ele tem as suas características e formações vegetais naturais de um lugar que estão muito interligadas. Vamos ver melhor, né, essa relação entre o clima e a vegetação. Aí você pode ver mais ou menos aí na página 310 a foto A, né, que é a floresta amazônica. Já na 311 a gente tem a foto B, que é a vegetação da caatinga. Vamos acompanhar aí com a tia Joelma na página 312. 312 aí a gente vê aí o tempo atmosférico, né? Nós temos uma manchete a seguir que indica uma característica muito comum do tempo atmosférico. Ele está sempre mudando. Vamos ler aí. Semana deve acabar com nova mudança no tempo, mais frio e chuva em Piracicaba. E aí você tem uma pergunta. De acordo com a manchete, o que acontecerá com o tempo atmosférico de Piracicaba, né? O que aconteceu? A temperatura do ar e a precipitação mudaram durante a semana. Então, com isso, tornou o tempo mais frio e chuvoso. Na página 312, a gente tem o tempo atmosférico, né? Ao perceber a temperatura do ar, se estar mais frio ou mais quente, né? Observamos o que? Se há nuvens no céu, né, anotando a quantidade de nuvens e o comportamento dos ventos. Em um momento, né, em um momento do dia, podemos ter condições bastante diferentes tipos do tempo atmosférico, como hoje. Hoje amanheceu assim meio nublado, né? Não estava frio, estava um tempinho mais fechado, nublado, mas a gente não ia imaginar que já ia chover. Por isso a gente tem, né, esses diferentes climas durante um dia mesmo, como pode estar ventando, né? Ter um ventinho, de repente parar de chover e fazer um calor. Não acontece assim, às vezes, sol, chuva no mesmo dia? Então vamos continuar aí na 312. 312 a gente vê aí, ó, os exemplos das mudanças do tempo atmosférico em um dia no mesmo lugar. Na primeira imagem aqui, ó, período de manhã com céu ensolarado e presença de nuvens em Manaus, no Amazonas. Já na fotografia ao lado, período da tarde com o céu repleto de nuvens carregadas e a ocorrência de chuva, também em Manaus, no Amazonas. Na página 313, o clima ele é um conjunto de características do tempo atmosférico, né? O que? O vento, a temperatura do ar, a quantidade de chuvas e o que ocorre, né, com maior frequência em um determinado lugar. Para definir o tipo de clima que atua em um lugar, é necessário registrar e analisar as variações do tempo atmosférico, né, durante cerca de 30 anos. Na página 313, o clima ele é um conjunto de características do tempo atmosférico, né? O que? O vento, a temperatura do ar, a quantidade de chuvas e o que ocorre, né, com maior frequência em um determinado lugar. Para definir o tipo de clima que atua em um lugar, é necessário registrar e analisar
as variações do tempo atmosférico, né, durante cerca de 30 anos. No nosso planeta ocorrem diversos tipos de clima, alguns mais quentes, outros mais frios, uns mais chuvosos e outros mais secos. Vamos observar aí abaixo com a tia Joelma esses exemplos dessas paisagens detalhadamente. Na imagem, né, você tem uma área do município de Araucária, no Paraná, fica no sul do Brasil. O clima que atua nesse lugar é o subtropical. Esse clima apresenta temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, com chuvas bem distribuídas durante o ano. Já abaixo, você está vendo a paisagem de uma área do município de Itacaré, na Bahia. O clima que atua nesse lugar é o tropical úmido. Esse clima apresenta temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Já aí na página 316, a previsão do tempo ela indica como estarão as condições atmosféricas para os próximos dias. Estou querendo ir lá no sítio, na piscina, na cachoeira, e a gente fica ligada, né, no telejornal para saber qual vai ser a temperatura, se vai ter sol, né? As previsões elas são feitas com base em imagens de satélites artificiais, das quais se obtém muitas informações sobre o quê? Sobre a direção do vento, né? A velocidade, a direção dos ventos, a temperatura do ar, que são analisadas com auxílio de quê? De computadores com alta tecnologia, né? A circulação marítima vai deixar a costa da região sudeste com o mar agitado neste sábado e a massa de ar polar vai diminuir as temperaturas também na região, principalmente no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. O céu vai ficar cheio de nebulosidade na faixa leste da região e há previsão para garoa no estado do Rio de Janeiro, região da Grande Vitória, até em Belo Horizonte. Em São Paulo pode garoar no litoral ao longo de todo o dia. Na região metropolitana, o dia vai amanhecer nublado com temperaturas baixas, há possibilidade de chuva fraca, mas a tendência é que ao longo do dia o sol apareça um pouco mais e o tempo fique firme. A temperatura não vai conseguir subir muito pela faixa leste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, por causa da influência do ar polar. A região do estado de São Paulo, pelo interior e também o Triângulo Mineiro vão ficar com mais sol e não há expectativa de chuva para estas áreas. A mínima prevista para o Rio de Janeiro é de 18 graus e 14 graus em Belo Horizonte. A máxima é de 25 graus em Vitória e a máxima não passa de 20 graus em São Paulo. No campo também. A previsão também é muito útil para o campo. Para quê? Para que eles possam planejar os melhores dias para o quê? Para trabalhar o plantio, a colheita, entre outras atividades, né? Aí abaixo, observa aí com a tia Joelma o mapa abaixo. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. A tia vai deixar atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Tem também a atividade avaliativa de geografia, tá bom? Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.